Sejam bem-vindos ao canal Voz da Ampulheta, Aventureiros do Tempo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem ama a história. Ajude-nos a manter viva a Voz da Ampulheta, onde o passado ganha voz para iluminar o presente. Hoje, vamos mergulhar em uma história épica, uma saga de glória, poder, mas também de fragilidade e colapso. Prepare-se para desvendar os mistérios de Roma, do auge do seu império à sua queda estrondosa. Uma jornada que ainda ecoa até os dias de hoje. Sim, meus caros, Roma não foi construída em um dia, e sua derrocada também não. Neste episódio, vamos explorar os fatores que levaram ao fim de um dos maiores impérios da história. Intrigas, crises, traições e a ascensão de novos poderes. Abram seus livros de história, abram suas mentes, a viagem será épica. Apertem os cintos, porque a Voz da Ampulheta vai te levar ao passado. Roma antiga te espera. Roma era mais que um império. Era uma engrenagem de poder, administração, cultura e dominação. Sua força vinha da organização. Leis, estradas, exércitos, moedas, cidadania e engenharia. A Pax Romana consolidou a unidade, mas mascarava fragilidades profundas. Os conceitos-chave para compreender Roma são: 1. Centralização imperial e o papel do imperador como figura quase divina. 2. Estrutura escravista e expansão territorial como base da economia. 3. Cidadania romana como ferramenta de controle e assimilação. 4. Cultura greco-romana como símbolo de universalismo. Dos montes acidentados da Escócia às ensolaradas costas do norte da África, do norte da Bretanha, às margens do Eufrates, Roma dominava territórios vastos e diversos. Estradas, aquedutos, cidades planejadas e uma administração complexa conectavam esse império como uma engrenagem gigante. O Império Romano estendia seu vasto domínio por toda a Europa. Suas cidades eram centros vibrantes de cultura e comércio, o coração pulsante do império. Estradas, aquedutos e mercados exibiam o gênio da engenharia romana. Anfiteatros como o Coliseu ofereciam espetáculos grandiosos, reflexo de uma sociedade poderosa e complexa. A Pax Romana, iniciada no reinado de Augusto, inaugurou quase 2 séculos de estabilidade relativa. Foi um tempo de ouro, em que o comércio floresceu, a cultura se espalhou e o império parecia invencível. Foi um período de paz e prosperidade para Roma e seus cidadãos. A estabilidade permitiu o florescimento urbano, o comércio expandiu-se e as cidades transbordaram de vida. Mas o que sobe, um dia desce. Todo império carrega em si as sementes da sua própria ruína. Com o tempo, o que sustentava Roma começou a se corroer. O sucesso do Império Romano estava profundamente entrelaçado com seus sofisticados sistemas de comércio e comunicação. O declínio foi um processo lento, feito de rachaduras que se alargaram com o tempo. Instabilidade política, crises econômicas, corrupção e pressões externas minaram o império por dentro. O declínio do Império Romano, um processo gradual que se estendeu por séculos, lançou uma longa sombra sobre as outrora vibrantes cidades do mundo romano. Uma convergência de fatores contribuiu para essa decadência, incluindo instabilidade política, crises econômicas e a pressão incessante de forças externas. O que antes era símbolo de unidade e força, virou um mosaico de reinos rivais, cada um lutando pelo controle. A estrutura colossal que sustenta Roma começa a se tornar pesada demais para o próprio império carregar. O império, que um dia fora um símbolo de unidade e prosperidade, fragmentou-se em um mosaico de facções e reinos rivais, cada um lutando por controle. O legado romano, no entanto, sobreviveu. Roma caiu, mas nunca desapareceu. Seu legado sobrevive nas leis, na língua, na cultura, na arquitetura e em nossa memória coletiva. Imaginem só, por quase 2 séculos,
Roma viveu um período de paz e prosperidade sem precedentes. Era a Pax Romana, um tempo de ouro que permitiu ao império florescer como nunca. O comércio florescia, as cidades cresciam, e a cultura romana se espalhava pelos 4 cantos do mundo conhecido. Era como se o mundo inteiro estivesse conectado por uma rede invisível, tecida pelo poderio romano. Mas, como tudo na vida, a bonança não duraria para sempre. A partir do século III, o império começou a enfrentar uma série de crises. Era como se um vírus silencioso estivesse corroendo suas estruturas por dentro. Revoltas populares explodiam nas ruas. Generais ambiciosos disputavam o trono como lobos famintos. E o exército, antes invencível, agora se fragmentava. Com o fim da Pax Romana, o coração do império começou a bater mais fraco. As estradas, antes seguras e movimentadas, se tornaram perigosas, infestadas por bandidos e saqueadores. Cidades outrora vibrantes, agora viviam sob a sombra do medo e da incerteza. O fim da Pax Romana marcava o início do fim de uma era. A partir do século III, Roma entra em crise múltipla. Crise econômica, inflação, desvalorização da moeda, queda na produção agrícola e colapso do sistema escravista. Crise econômica. Quando o dinheiro perde valor, os preços sobem e as pessoas não conseguem mais viver como antes. Roma gastava muito com guerras e não conseguia mais conquistar novos territórios, o que fazia faltar ouro, prata e escravos, os pilares da economia romana. Por que isso destrói uma sociedade? Porque as pessoas perdem a confiança no sistema. Trocam dinheiro por favores, começam a fugir das cidades e o comércio para. Tudo trava crise política, uma sucessão de imperadores assassinados ou depostos. Em 50 anos, Roma teve mais de 20 imperadores, um jogo de poder sem fim, militarização do poder. Generais passaram a disputar o trono apoiados por tropas leais. O império virou refém dos próprios exércitos. Urbanização em declínio. Cidades se esvaziam. Elites rurais se isolam em vilas autossuficientes. Um embrião do sistema feudal. Pressões externas. Povos como godos, vândalos, hunos e alamanos pressionavam as fronteiras constantemente. Essa combinação levou a um processo de fragmentação em que o Estado romano foi perdendo a capacidade de controlar seu próprio território. A militarização do poder é um problema grotesco e nunca uma solução satisfatória. Quando os generais se tornam imperadores ou presidentes, o exército passa a decidir quem manda em Roma, pois quem tem mais soldados tem mais voz ou força. Por que isso destrói uma sociedade? Porque a força vale mais que a lei. E quando a espada manda mais que o cérebro, a razão vai embora. No Brasil, pós-1964, apesar de um crescimento econômico rápido no início da ditadura, o chamado milagre econômico, esse crescimento foi desigual e sustentado por empréstimos internacionais. Depois, veio uma inflação alta, aumento da dívida externa e empobrecimento da população nos anos 1980. Época chamada de a década perdida. Essa lição deixa claro que, quando os governos priorizam números bonitos para fora, como o PIB, mas esquecem do povo, a crise bate forte. Economia ruim é quase sempre resultado de política ruim, concentradora e autoritária. A militarização do poder é quando o poder sai das mãos de civis eleitos e vai para os militares, uma força armada. No Brasil, pós-64, os generais passaram a controlar o país, tomando decisões sem ouvir o povo. Isso criou um Estado autoritário e violento. A lógica da guerra passou a ser usada dentro do próprio país. Quem discordava era tratado como inimigo, era torturado, preso por vários meses e, em geral, mortos. Essa lição nos mostra que quando quem manda é treinado para obedecer ordens e não para debater ideias, a sociedade perde liberdade. Militar no poder não resolve problema civil, só transforma tudo em repressão. Essa crise política que é
quando não há confiança nas instituições e o povo não sente que tem voz no governo, como a do Brasil pós-64, onde o golpe tirou um presidente eleito, João Goulart, e instaurou uma ditadura militar sem eleições diretas, e o povo perdeu o direito de participar das decisões. Houve censura, repressão e perseguições políticas, que sempre ou quase sempre resultava em prisões de inocentes, tortura e morte de qualquer ameaça aos militares. Essa lição nos mostra que uma sociedade que não pode escolher seus líderes vive na insegurança. Sem democracia, não há como corrigir os erros dos governantes. A crise política abre as portas para injustiças e desigualdade. A dívida externa brasileira. Da ditadura à democracia. Mas o que é dívida externa? É o dinheiro que o Brasil pega emprestado de outros países, bancos internacionais ou instituições como o FMI, chamado Fundo Monetário Internacional. Esses empréstimos vêm com juros altos e condições pesadas, e precisam ser pagos com dinheiro público, ou seja, com impostos do povo. Durante a ditadura militar, entre 1964 e 1985, os militares pegaram muitos empréstimos internacionais para financiar obras gigantes, as chamadas obras faraônicas, como a Transamazônica e Itaipu. Era o tempo do chamado milagre econômico, de 1968 a 1973, quando o PIB crescia, mas a desigualdade também. Para manter o crescimento artificial, o governo aumentou brutalmente a dívida externa. Em 1964, a dívida era cerca de 3 bilhões de dólares. E em 1985, ela já passava dos 100 bilhões de dólares. Em resumo, o governo militar pegou dinheiro emprestado sem controle e sem transparência, criando uma bola de neve que levou à crise da dívida e à década perdida, os anos 80. Quando os juros internacionais subiram, por decisão dos Estados Unidos da América, que planejou e concluiu o golpe de 64, tramando e executando a transição da democracia à ditadura no Brasil, que logo não conseguiu pagar o que devia. O resultado disso foi as quebras, inflação altíssima, desemprego, queda no investimento público. O Brasil teve que pedir ajuda ao FMI, que impôs cortes em saúde, educação e aumentou ainda mais a pobreza. Após o período militar, houve uma transição para a democracia, o que ocorre entre 1985 e 1994. Esse período foi chamado de a redemocratização. Ele herdou uma bomba relógio, a dívida deixada pela ditadura militar. Durante a ditadura militar no Brasil entre 64 e 85, diversos escândalos de corrupção vieram à tona, envolvendo tanto civis quanto militares. No entanto, não há evidências documentadas de que os presidentes militares tenham se enriquecido ilicitamente. A censura e a repressão dificultaram a exposição desses casos na época, mas investigações posteriores revelaram detalhes sobre essas atividades ilícitas. Alguns exemplos de corrupção durante a ditadura foram o caso Lutfala. Envolveu empréstimos irregulares do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDE, para a empresa Lutfala, ligada à família do político Paulo Maluf. O caso destacou o uso de recursos públicos para beneficiar empresas privadas com conexões políticas. O caso Delfim. Durante o governo Figueiredo, envolvia a empresa Delfim, que foi favorecida por políticas econômicas, recebeu apoio estatal, resultando em prejuízos significativos para o erário público. Houve até novidade: contrabando na Polícia do Exército. Sim, na década de 1970, membros do 2º Batalhão da Polícia do Exército no Rio de Janeiro estiveram envolvidos em esquemas de contrabando de produtos como roupas de luxo e bebidas, que eram revendidos ilegalmente. Considerações finais. Apesar da narrativa oficial da ditadura militar enfatizar a ordem e a moralidade, diversos casos revelam que a corrupção estava presente nas estruturas do regime. A censura e a repressão dificultaram a divulgação desses casos na época, mas investigações posteriores trouxeram à tona a extensão dessas práticas ilícitas.
Após o período militar, os planos econômicos fracassavam um após o outro. Eles tentaram conter a inflação, sem sucesso. O Plano Cruzado de 1986 do governo Sarney criou a moeda cruzado e congelou preços e salários em vão. O Plano Bresser de 1987, também do governo Sarney, tentou corrigir erros do cruzado. Houve um novo congelamento de preços e moratória da dívida externa. Plano Verão, de 1989, de novo do governo Sarney, teve que criar uma nova moeda, o Cruzado Novo. Novamente, um congelamento de preços e corte de gastos. E esse também falhou. A inflação continuou a subir e não houve controle fiscal. Por fim, o Plano Collor, 1990, do governo Collor. Criou a moeda cruzeiro. Pera? Outra vez? Sim. E como não deu certo, ele confiscou a poupança da população por 18 meses. Tentou cortar o dinheiro em circulação, mas gerou revolta e recessão. Houve uma hiperinflação que voltou com mais força. As trocas de moeda durante a ditadura militar entre 1964 e 1985 foram algo bizarro. Sim, o Brasil trocou de moeda durante a ditadura. Primeiro o cruzeiro, que sobreviveu até 1967. Depois o Cruzeiro Novo, de 1967 a 1970. E de novo o cruzeiro volta do nome antigo em 1970, com novo valor. As trocas de moeda foram uma forma de maquiar a inflação crescente. A economia cresceu em parte durante o período chamado de O Milagre Econômico, de 1968 a 1973, mas à base de dívida externa e concentração de renda, o que gerou efeitos desastrosos na década de 1980, a década perdida. O povo pagou com perda de salários, confisco da poupança, com o nosso amado presidente que também andava de jet ski, Fernando Collor. Isso tudo, a herança do militarismo chegou no ápice com os cortes das políticas públicas. E adivinha quem pagou a conta da dívida externa da ditadura? O povo brasileiro. Com mais impostos, menos serviços, inflação e empobrecimento. E o ciclo se repete de Roma ao Brasil. A dívida não desapareceu. Ela foi renegociada, convertida em dívida interna e continua sendo paga até hoje com recursos públicos. Ou seja, uma decisão autoritária do passado continua afetando o nosso presente. Em um resumo factual validado sobre a corrupção e o enriquecimento ilícito de presidentes militares, não há provas diretas de que os presidentes militares brasileiros, como Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo, tenham se enriquecido ilicitamente de forma documentada. Porém, há fortes indícios de corrupção sistêmica e favorecimentos econômicos a grupos aliados, incluindo militares de alta patente e empresários. Mas a censura e a repressão se tornaram obstáculos à verdade. Era um período de censura à imprensa, do controle do judiciário e autoritarismo político, o que impedia que denúncias fossem investigadas ou divulgadas na época. Isso criou uma falsa ideia de moralidade e eficiência, muito difundida até hoje por parte dos defensores do regime. Escândalos e investigações posteriores. Jornalistas como José Carlos de Assis documentaram diversas irregularidades em obras públicas e esquemas de financiamento do governo, com bancos estatais. Grandes obras como a Transamazônica, Ponte Rio-Niterói e Ferrovia do Aço foram realizadas sem transparência, favorecendo empreiteiras amigas do regime, num padrão muito parecido com o que décadas depois seria chamado de modelo Odebrecht. Corrupção institucionalizada. O uso do Banco Nacional de Habitação, BNH, do BNDES e de outras instituições para concessão de financiamentos dirigidos a empresários aliados é hoje considerado um modelo de corrupção estrutural, mesmo sem nomes de presidentes diretamente envolvidos. Militares em funções administrativas foram frequentemente citados em denúncias de superfaturamento, contrabando e enriquecimento ilícito, ainda que poucas dessas denúncias tenham chegado à justiça, tanto por medo quanto por falta de liberdade institucional.
Esses planos fracassados e as trocas de moeda mostram a herança desastrosa deixada pela ditadura militar na economia brasileira. Inflação descontrolada, dívida externa impagável, dependência internacional, desvalorização do dinheiro e sofrimento popular. A transição para a democracia não foi suficiente para conter a deterioração econômica sem reformas estruturais, que só começaram de fato com o Plano Real em 1994, já no governo Itamar Franco, com Fernando Henrique Cardoso como ministro da Fazenda. Conclusão: a dívida externa da ditadura foi como um cartão de crédito estourado que ninguém pediu, mas que todo mundo foi obrigado a pagar. A gente não escolheu, mas arcou com as consequências. Voltando a Roma. Governar um império tão vasto quanto Roma era como tentar domar um colosso. A distância, a lentidão das comunicações e as diferenças culturais tornavam o governo centralizado cada vez mais frágil. A solução? Dividir para conquistar, ou pelo menos tentar. A solução encontrada? Dividir para tentar governar melhor. Assim nasceu a separação. Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e o do Oriente, com capital em Constantinopla, a joia do Oriente. No final do século IV, o imperador Teodósio divide formalmente o império entre Oriente, com capital em Constantinopla, e Ocidente, com capital em Ravenna, depois em Roma. Mas a divisão que deveria trazer estabilidade acabou por selar o destino do Império Romano do Ocidente. O Oriente, mais urbano e economicamente robusto, sobreviveu como Império Bizantino. O Ocidente, enfraquecido por guerras internas, colapsou, enquanto o Oriente, mais rico e unido, florescia e se transformava no Império Bizantino. O Ocidente mergulhava em um mar de problemas. Invasões bárbaras, guerras civis e crises econômicas abalaram suas estruturas, culminando em sua queda no final do século V. O sol se punha em Roma, mas seguia brilhando em Constantinopla. Em 476 d.C., o último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augustulo, foi deposto por Odoacro, um chefe bárbaro. Não houve um colapso com explosões, mas um lento esvaziamento institucional. O Império Bizantino, herdeiro da tradição romana, sobreviveria por mais 1000 anos, preservando parte da cultura e do legado de Roma. Mas essa já é uma história para outro dia, meus caros. As estradas romanas. Imaginem só. Milhares de quilômetros de pedra e engenharia, cortando montanhas, atravessando rios, conectando o coração do império aos seus confins. Era como se Roma estivesse costurando o mundo com fios de pedra, criando uma rede de comércio, comunicação e poderio militar sem precedentes. Mas, com a queda de Roma, as estradas que antes eram símbolo de prosperidade se transformaram em cicatrizes de um passado glorioso. Sem a manutenção constante das legiões romanas, as vias foram aos poucos sendo tomadas pela vegetação, pelos escombros e pelo tempo. O que antes era uma artéria vital do império, agora era um obstáculo, um símbolo da fragmentação e do isolamento. Sem as estradas, o comércio declinou, as cidades se isolaram e a comunicação se tornou lenta e precária. Era como se a Europa estivesse voltando no tempo, mergulhando em um período de isolamento e estagnação. As estradas que um dia conectaram o mundo agora o dividiam. O direito romano, um legado para o mundo. Dura lex, sed lex, diziam os romanos. A lei é dura, mas é a lei. E quando se tratava de leis, os romanos eram mestres. O direito romano, com seus códigos, princípios e jurisprudência, era uma obra monumental, um edifício jurídico que regulamentava a vida em sociedade, da política ao comércio, da propriedade à vida familiar. E aqui está a parte mais fascinante: mesmo com a queda do império, o direito romano não desapareceu. Como sementes carregadas pelo vento, seus princípios se espalharam pelo mundo, influenciando o desenvolvimento do direito na Europa e em outras partes do globo. Pensem bem, muitos dos princípios que regem nossas leis hoje em dia, como o direito à defesa, a presunção de inocência e a justiça imparcial,
tem suas raízes no direito romano. É como se os ecos da Roma antiga ainda ecoassem em nossos tribunais. Moedas. O sangue da economia romana. Imaginem um mundo sem dinheiro, sem moedas para facilitar as trocas comerciais. Era assim que a Europa era antes da ascensão de Roma. Mas os romanos, astutos que eram, perceberam o poder das moedas. O denário romano, com a efígie do imperador, se tornou símbolo de poder e estabilidade, facilitando o comércio em todo o império. Mas, assim como as estradas, a moeda romana também sofreu com a crise do império. A desvalorização monetária, causada pela escassez de metais preciosos e pela instabilidade política, corroeu o poder de compra do denário. Era como se o sangue da economia romana estivesse lentamente se esvaindo. Com o colapso do sistema monetário romano, a Europa mergulhou em um período de trocas diretas e escambo. O comércio se tornou mais difícil, lento e arriscado. Era mais um prego no caixão da economia romana, um sintoma claro da derrocada que se aproximava. Imaginem um império no auge de seu poder, de repente sendo abalado por uma série de crises. Era como se um gigante adormecido tivesse despertado furioso, pronto para destruir tudo em seu caminho. A crise do século III foi um período de caos e instabilidade que quase destruiu Roma. Uma sucessão de imperadores fracos e corruptos, assassinatos, golpes de Estado, revoltas militares e invasões bárbaras abalaram o império. A crise enfraqueceu o exército, levou à inflação galopante e mergulhou a sociedade romana em um estado de medo e incerteza. A crise do século III foi um golpe duro no coração de Roma, um prenúncio do que viria a acontecer. O império, outrora forte e invencível, agora se encontrava fragilizado, à beira do abismo. O poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente, já dizia o ditado. E em Roma, a corrupção se espalhou como uma doença, contaminando o coração do império. Imperadores gastavam fortunas em banquetes extravagantes, enquanto o povo passava fome. Senadores negociavam leis em benefício próprio, enquanto o sistema judicial apodrecia. A corrupção corroeu a confiança no governo, minou a moral do povo e enfraqueceu as instituições romanas. Enquanto a elite romana se banhava em luxo e ostentação, o povo perdia a fé no império. Com o governo central enfraquecido pela corrupção, líderes locais e senhores de terras assumiram o controle de regiões inteiras, dando origem ao sistema feudal. A centralização do poder, um dos pilares da força romana, se esfacelava, abrindo caminho para a fragmentação. Por séculos, as fronteiras de Roma foram testadas por povos vindos de terras distantes. Os bárbaros, como os romanos os chamavam, pressionavam as fronteiras do império, buscando terras, riquezas e um lugar ao sol. Mas o exército romano, disciplinado e poderoso, sempre conseguia repelir os invasores. Mas com a crise do século III, as defesas de Roma se enfraqueceram. As legiões, antes invencíveis, agora estavam desmoralizadas, desorganizadas e com falta de recursos. Os bárbaros, sentindo a fraqueza do império, intensificaram seus ataques e, desta vez, Roma não estava preparada para resistir. Em 476 d.C., o Império Romano do Ocidente chegou ao fim. O último imperador, Rômulo Augusto, foi deposto por Odoacro, um general bárbaro. Era o fim de uma era, o fim de um império que por séculos dominou o mundo ocidental. E assim, termina a nossa jornada pela história de Roma, desde o auge da Pax Romana até a queda do Império Romano do Ocidente. Mas não se enganem, Roma não desapareceu completamente. Seu legado, como um fantasma do passado, ainda vive em nossa cultura, em nossas leis, em nossa arquitetura. Roma não morreu, ela se transformou. Suas ideias, seus valores e suas realizações continuaram a influenciar o mundo por séculos, moldando a civilização ocidental como a conhecemos. As estradas romanas podem ter se desfeito,
mas sobre suas ruínas, novas estradas foram construídas, novas rotas foram traçadas. E a vocês, meus caros, fica a lição: nenhum império, por mais poderoso que seja, dura para sempre. A história de Roma é um lembrete de que a glória é efêmera, o poder é transitório e que até mesmo os maiores impérios podem ruir. Se você gostou deste conteúdo, curta, salve, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Obrigado!